Bárbara, vamos pensar da seguinte forma. Olha a tecnologia chegando. Eles coletam a nossa biometria, eles coletam a nossa facial, eles coletam os nossos dados. Hoje, qualquer lugar que você vá, eles pedem o seu documento, o RG, com o CPF, com a sua identidade, e você tem que dar todos aqueles dados e você não sabe para onde vai. Agora, há pouco tempo, eu fiquei sabendo de alguns golpes que aconteceram e como que as pessoas sabiam todas essas informações. É sobre exatamente isso que a gente vai tratar. Qual a sensibilidade e a conscientização que os síndicos e síndicas precisam ter para se precaver dos problemas que podem existir, já que eles têm colocado portaria remoto, catracas e outras metodologias de tecnologia que colhem todos os dados, mesmo que a pessoa só vá nesse condomínio uma vez só. Ana, é algo muito preocupante, né? A gente vê realmente hoje uma busca maior pelos nossos serviços por causa da biometria facial que tem se espalhado com muita rapidez, né? Só que isso já era importante desde lá de trás, desde que a gente começou com o circuito de câmera fechada, o CFTV dentro do condomínio. A partir do momento que você coleta informações de condôminos, de visitantes, números de documento, informações pessoais e informações sensíveis, quando a gente está falando de imagem, né, de vídeos, de gravações que podem comprometer aquelas pessoas. Então, isso já é importante faz bastante tempo, e só agora, com a biometria facial, que as pessoas estão se atentando. Olha que curioso, você pode estar na rua passando e alguém desconhecido para você e fala assim: deixa eu tirar uma foto sua. Você vai perguntar: para quê? Por que você quer uma foto minha? O que você vai fazer com essa foto? Não, não vou deixar. Se eu não souber o porquê, o que você vai fazer, eu não vou deixar. Se para alguém na rua desconhecido e te pede, me dá sua identidade, CPF, seu nome completo, endereço, RG, tudo, telefone. Não, para que você vai, para que você quer isso? Eu não sei o que você vai fazer com isso. Você pode fazer muitas coisas ruins com as informações que eu estou te dando. E o mesmo acontece na portaria dos condomínios. Quando eu visito um condomínio, eu preciso fornecer a minha imagem, meu documento, meu CPF, meu RG, meu nome completo, o número do meu telefone, tudo que hoje é importante para mim, eu concedo essas informações, acreditando que aquele condomínio vai cuidar de forma correta, acreditando que aquele condomínio está adequado à Lei Geral de Proteção de Dados, acreditando que ele tem uma política de proteção, onde ele vai definir o que ele vai fazer, quem pode ter acesso, por quanto tempo ele vai armazenar, aonde ficam essas informações que ele tá buscando, que ele está coletando naquele momento, com que finalidade. Então, tudo isso precisa estar claro para quem está concedendo essas informações. E a gente sabe que não é o que acontece, né? Hoje a gente fornece, se você não fornecer, muitas vezes nos condomínios comerciais, você não consegue entrar no condomínio e, na maior parte das vezes, esses condomínios não têm esse respaldo para exigir que você se identifique ali daquela forma, utilizando a biometria. Você tem que ter respaldo para isso, você tem que ter uma política de segurança e de privacidade e segurança ali, mostrando o que você vai fazer com essa imagem. Porque se fosse num outro local, onde não tivesse um CNPJ por trás, eu ficaria muito preocupada em conceder a minha imagem e meus dados pessoais. Mas quando é um condomínio, a gente faz isso com uma certa tranquilidade, porque a gente acredita que o condomínio sabe o que vai fazer, ele sabe como cuidar disso. E a gente entende que o síndico tem essa responsabilidade. Então, assim, eu não vou achar. Imagina, eu chego num condomínio administrado pela Ana e lá estão coletando todas as minhas informações. Eu não vou achar que a Ana, né, vai armazenar aquilo de qualquer forma, que as pessoas que estão acessando, o porteiro, a segurança, a administração, que eles estão fazendo isso sem nenhuma informação, sem ter tido um curso. E aí, muitas vezes, a gente vê que o síndico, ele acha que, né, o porteiro sabe o que vai fazer, o administrativo sabe o que vai fazer, mas em nenhum momento eles receberam instrução para isso. Então, o síndico não tem que achar que, ele tem que fornecer essas instruções e exigir que os funcionários deles cumpram essas exigências, essas determinações do condomínio. Mas para que isso aconteça, o condomínio tem que ter uma política. Quando eu pego os meus dados, eu síndica agora, pego os meus dados e compartilho com a administradora, quando eu faço essa ponte, né, da coleta, eu peço para o condomínio me fornecer os documentos e repasso isso para a administradora, eu acho que a administradora está adequada. Muitas vezes não está. Então, a gente precisa também conhecer o contrato dessa administradora. Você, como controlador, você está coletando essas informações. É responsabilidade sua como condomínio e como síndico que representa o condomínio, entender definir as regras do que essa administradora, essa empresa
ou escritório de advocacia, o que seja. O que que aquela empresa que está recebendo as informações pode fazer com essas informações que ela está recebendo? Você, como síndico, tem que definir. É você quem define as regras. Muitas vezes também a gente vê ao síndico, né? Ah, porque a administradora está fazendo isso. Não é papel dele. É seu como síndico, né? O mais preocupante disso tudo, Bárbara, é que assim, a gente olha para o mercado, principalmente eu que sou. Porque assim, ó, uma coisa que eu sempre falo lá no projeto, né? Para poder eu ser a CEO de um projeto, eu tenho que ser exemplo. E aí eu chego em alguns condomínios para poder assessorar uma síndica moradora, e aí eu me deparo com o seguinte: primeiro, o condomínio não tinha uma administradora, tinha um contador e um advogado. Quando o condomínio troca a gestão e que eles cancelam esse contrato, simplesmente não há uma transição de informações. Então, como que você vai ter certeza que aquela pessoa não ficou com aquelas informações do condomínio, de todos os condôminos, para fazer uma maldade? Olha quantos bancos aí estão tendo golpes das pessoas que são correntistas, porque as pessoas conseguem todos os dados e as pessoas não sabem explicar como que acessou a conta, como que fez empréstimo, como que fez um monte de coisa. Então, assim, na verdade, o mercado veio falando da LGPD, só que o mercado não falou assim, olha, é dessa maneira aqui que você tem que proceder. E as pessoas também, elas têm uma mania no mercado condominial de dizer que tudo é caro. Eu acho que caro vai ser o preço pago quando o primeiro condomínio ter que responder um processo de LGPD. Por quê? Você tem os dados guardados, mas você lá no contrato, quando você vai ler daquela portaria remota, daquela administradora, daquele contador, daquele advogado, você não vê se lá no contrato dele ele já é adequado ao LGBT. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que é uma cultura que tem que ser plantada dentro dos condomínios desde lá da raiz. Hoje tem que se exigir também das empresas. O condomínio é adequado, então só vai contratar as empresas que também são adequadas. Porque senão fica confuso. Um faz, o outro não faz, aí o outro também não procura saber se faz, e aí fica virando aquela bola de neve. Por exemplo, aqui na Barra eu já fui no escritório de um amigo, e aí eu fiquei 1 ano sem ir. Quando eu voltei lá, a menina falou, não precisa, você já está cadastrado. Oi? Como assim? Então eles tinham lá guardado a minha biometria facial, o meu nome, o número dos meus documentos durante 1 ano, sendo que eu não era cliente. Eu fui visitar um amigo. 1 ano depois, quando eu voltei, aquilo ainda estava armazenado. E aí? Não eram os mesmos colaboradores. Quem é que tratou? Sabe? A gente fica com essa dúvida, porque a gente desconfia se uma pessoa pedir no meio da rua, mas quando a gente está realmente dentro de uma empresa, dentro do condomínio, a gente cede essas informações achando que elas vão ser tratadas com cuidado. É verdade, Ana. E muitas vezes, assim, hoje, nos eventos que a gente participa, a gente não escuta muito a pergunta sobre o que é LGPD. Porque quando eu comecei a participar dos eventos com o Grupo Adaptalha, né, levando a nossa empresa para os eventos, muitas pessoas viam, né, o nosso banner e falavam, o que que é isso? Aí eu falava, é Lei Geral de Proteção de Dados, né? Você precisa estar adequado, explicava o porquê, aí falava, é só um gasto a mais. Né? Essa é a visão ainda de muitos síndicos. E hoje não, hoje nos eventos que a gente participa, as pessoas já não perguntam mais o que é, perguntam como fazem para adequar o condomínio. E uma coisa que eu recebo, assim, uma dúvida que eu recebo de forma recorrente é a necessidade de treinamento. Ah, eu queria só que você treinasse meus funcionários. Só que isso é só um pedacinho do nosso trabalho, né? É um trabalho que a gente faz com uma visão 360. A gente tem que olhar todos os lugares onde aquela informação onde ela permeia dentro do condomínio. Na entrada, quem manipula, com quem é compartilhada, por quanto tempo ela fica armazenada, Exato. onde, se o servidor onde fica essas informações está aqui no Brasil, está fora do Brasil. Tem assim, quando eu faço a primeira reunião, né, que eu sempre, quando alguém me pede uma proposta, eu peço para fazer uma reunião online para a gente detalhar o que vai ser feito, porque eu sei que a maioria das pessoas não sabe qual é o nosso trabalho. Ainda tem essas pessoas que são leigas no assunto. Sim, sim, mas esse é o normal, né? A gente que tem que passar para os síndicos qual é o passo a passo de uma adequação.